Um organismo vivo e com genética própria. Assim, devemos entender a mobilidade urbana global analisando cada megalópole do planeta. Com DNA único e soluções diferenciadas de transporte público, engenharia de tráfego e infraestrutura viária. O documento Jovem Pan desta semana vai te levar para uma viagem ao lado do jornalista Alex Rufo pelas principais cidades da América do Norte e do Velho Continente. O roteiro teve início no epicentro das soluções inteligentes e inovações de mobilidade, São Francisco, na Califórnia. Em 1961, a conceituada urbanista norte-americana Jane Jacobs previu a erosão das cidades ocasionada pelos automóveis e também o desgaste da imagem dos veículos automotores nos ambientes urbanos. Quase 6 décadas depois do lançamento do seu best-seller A Morte e Vida das Grandes Cidades, o discurso de Jane Jacobs ainda é factual e contemporâneo. Grandes cidades europeias como Madrid, Barcelona e Oslo já se preparam há alguns anos para a nova era da mobilidade, com iniciativas totalmente apoiadas pelos cidadãos e projetos de micromobilidade com scooters, bikes elétricas, patinetes nas ruas e aqui nos Estados Unidos e principalmente no estado da Califórnia, todo esse processo é uma referência com vários tipos de modais de mobilidade com zero emissão, onde a cidade de São Francisco é a sua maior vitrine. Mas nem por isso a cidade modelo de mobilidade da Califórnia deixou de estampar na capa do seu principal jornal, o San Francisco Chronicle, uma análise sobre o crescimento da micromobilidade com bikes elétricas e patinetes totalmente alinhada com a conscientização dos moradores de São Francisco sobre emissão zero de poluentes e clean air. Sem a mesma evolução do estado norte-americano com a mudança da frota de automóveis movidos a combustível fóssil para a energia elétrica, a cidade de São Paulo fez avanços muito importantes na mobilidade urbana com a introdução em 2012 das ciclovias, faixas exclusivas para as bikes. Em 2018 foi o ano da disruptura das vias públicas com a chegada dos patinetes, consagrados em 2019, principalmente na região da Avenida Paulista. Yellow, Ride, Skol e Grow fecharam parcerias com entregas rápidas do Rappi e iFood. A American Airlines estendeu suas operações para o Rio de Janeiro e a Uber para Santos. A micromobilidade na cidade de São Paulo cresceu, porém, para que os automóveis entrem de vez nesse processo de emissão zero, ainda precisamos reduzir o custo dos carros elétricos no país e melhorar muito a infraestrutura de nossas vias públicas. Com alguns anos de vantagem nesse processo e principalmente uma maior consciência ambiental, a cidade de São Francisco surpreende com números bem acima da estimativa inicial de crescimento. A troca de carros a combustão para elétricos na Califórnia atingiu um número recorde, fazendo com que o estado ultrapasse o objetivo inicial para 2025, que é atingir a marca de 1,5 milhão de veículos com zero emissão. A preocupação agora é com a infraestrutura da cidade, que terá de aplicar na instalação de pontos de recarga plug-in a mesma velocidade verificada no crescimento da eletrificação de veículos. Caso o ritmo de instalação não acompanhe as vendas de carros elétricos, em 5 anos, a cidade de São Francisco terá um déficit de 82 mil pontos de recarga para atender a demanda. Outra preocupação está fora do perímetro urbano. Na estrada que liga São Francisco a Los Angeles, é possível percorrer muitos quilômetros sem que o motorista encontre um único ponto de recarregamento, o que faz do carro elétrico um modal mais interessante para a mobilidade interna na cidade e menos para viagens de longa distância. Por outro lado, nas vias de São Francisco, o usuário dos elétricos tem a preferência, com melhores vagas nas ruas e nos estacionamentos públicos, além da conveniência da recarga durante o tempo de ociosidade do veículo.
Nas vias expressas, mais um bônus extra: a possibilidade de utilizar a faixa da esquerda, até então exclusiva para o carpool, onde somente veículos com mais de 2 ocupantes podiam trafegar. No caso dos elétricos, basta um selo que identifique o automóvel com a certificação de zero emissão e Clean Air. Atualmente, 600 mil veículos elétricos estão nas ruas da Califórnia e um dos problemas que o morador de uma cidade como São Francisco enfrenta é a dificuldade para alugar uma casa com garagem, para que o proprietário de um carro elétrico possa instalar um ponto de carregamento sem precisar contar com o sistema plug-in das vias públicas. Para o brasileiro, os desafios são ainda maiores, com o alto custo dos carros elétricos e a conscientização do usuário da micromobilidade, que vai bem além dos cuidados com o meio ambiente. A preocupação com o próximo na hora, por exemplo, de utilizar um patinete de forma adequada, com segurança, bom senso e respeito. Exemplo de mobilidade urbana nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco avança no processo de eletrificação com modais que vão além das ruas da mais charmosa cidade da Califórnia. A interligação entre cidades também entrou na onda da eletrificação, o Qualtrain, e com mais performance, eficiência, capacidade, segurança e confiabilidade, o projeto inclui uma total conversão da frota de trens movidas a diesel para elétricas, inclusive com uma extensão do serviço da área central também para a área da Baía de São Francisco. O programa de modernização na estrutura ferroviária prevê o aumento de performance, capacidade, segurança e confiabilidade através da eletrificação, com a troca integral dos trens movidos a diesel por elétricos e a renovação tecnológica completa, que envolve também as plataformas de embarque e estações. A exemplo dos automóveis elétricos, os trens movidos a eletricidade aceleram e desaceleram de uma forma bem mais rápida dos que usam combustíveis fósseis, melhorando a frequência e a rapidez do serviço, com aumento de 30% na capacidade de transporte. O serviço público ferroviário da cidade de São Paulo também sofreu uma renovação completa recentemente. A CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, possui 273 quilômetros de malha ferroviária eletrificada, com 94 estações distribuídas em 7 linhas, que abrangem 23 municípios. O sistema beneficia diretamente 3 milhões de passageiros. Exemplo de tecnologia, até mesmo de automação, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor meio de transporte da América Latina e, em 2015, classificado pela revista americana Business Insider como um dos melhores do mundo. Esse processo de emissão zero, tanto na cidade de São Paulo quanto aqui em São Francisco, tiveram início praticamente na mesma época, 150 anos atrás, com os tão icônicos bondes. Ícones de mobilidade em São Francisco, os cable cars são operados manualmente e lembram muito os nossos antigos bondes. Das 23 linhas criadas entre 73 e 1890, apenas 3 ainda estão em operação. 2 no centro da cidade e outra ao longo da California Street, mas ainda assim é o maior símbolo de pioneirismo do processo de eletrificação da cidade. Embora os cable cars também sejam utilizados por moradores da cidade, a grande maioria dos seus 7 milhões de usuários são turistas. Esses bondes manuais e puxados a cabo foram o maior gatilho para que em 1892 os bondes elétricos entrassem em operação na cidade. Em contínuo processo de evolução do ar limpo, desde 1935, São Francisco passou então a ter como maiores aliados da emissão zero os trólebus, que conseguiram cobrir a maior parte da área urbana da cidade e com muita eficiência. Eles são muito bem conectados à malha de trens e ônibus convencionais de São Francisco. Na cidade de São Paulo, os trólebus também evoluíram muito tecnologicamente. Atualmente, são 200 veículos em operação em 9 linhas. Os novos modelos têm piso baixo, corredores internos mais largos, baixo nível de ruído e entregam muita segurança e conforto para os usuários, inclusive com alto padrão de acessibilidade. Com a macromobilidade precisando de uma solução de espaço e agilidade nas grandes cidades, foi a vez da micromobilidade entrar em cena, ou melhor, nas ruas. Com a dificuldade cada vez maior de espaço na grande cidade, a scooter e o patinete passaram a ser uma excelente solução de mobilidade, principalmente para transportes em curta distância.
Nos horários de pico, uma cidade de grande porte como São Paulo registra uma média de 90 quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego CET. Os números da FenaBrave, Associação das Concessionárias de Veículos, registram crescimento nas vendas de motos de baixa cilindrada e scooters, que correspondem a 90% do mercado de duas rodas no Brasil e permitem uma maior velocidade de deslocamento durante o trânsito parado dos grandes centros urbanos, com impacto direto de até 50% de redução no tempo de deslocamento dos seus usuários. Responsáveis por 96% das emissões de CO2, os automóveis a combustão são atualmente os grandes vilões desse processo de zero emissão. São Francisco, Nova York, Madrid, Barcelona e Oslo já chegaram lá. Com a velocidade da micromobilidade nas grandes ruas e com o avanço da infraestrutura com uma regulamentação mais ajustada, a grande cidade de São Paulo também segue o mesmo caminho para alinhar todo o seu potencial com as grandes megalópolis do planeta. O estado da Califórnia mergulha no universo da eletrificação e investe na infraestrutura viária com um aumento dos pontos de recarga e otimização do sistema público de transporte. Enquanto isso, a tecnologia autônoma de veículos caminha lado a lado com os híbridos ou 100% elétricos. A revolução dos veículos autônomos segue uma jornada sem retorno e em evolução que tem início no nível 0 e vai até o patamar máximo de tecnologia, o nível 5. O nível 0 é o veículo que não tem absolutamente nada de recurso que facilite a condução, onde o condutor tem total controle sobre o veículo. O nível 1 está presente na maior parte dos carros que circulam pelas vias públicas. Nesse modo de condução, o condutor tem à sua disposição o Cruise Control, que é a velocidade de cruzeiro programada, e o Park Assist, com auxílio durante as manobras de estacionamento, e fica por aí. O nível 2 é o sistema mais comum por aqui e em outros países, quando o condutor ao volante compartilha o controle do carro com o sistema autônomo. A tecnologia de condução é mais voltada para alertas de segurança e monitoramento das ações do motorista. Através do Lane Assist, o veículo permanece nas faixas de rolamento das vias públicas ou estradas e, caso a alavanca de mudança de faixa não seja acionada, o volante trepida e uma luz no painel indica que o carro está se desviando do rumo correto. Além disso, conta também com Adaptive Cruise Control, que mantém o veículo a uma distância segura e pré-programada do carro que vai à frente, reduzindo ou aumentando a sua velocidade. O Emergency Braking System também está disponível em veículos com nível 2, que aciona o freio caso algum pedestre, ciclista ou mesmo outro veículo se coloque em rota de colisão. Os autônomos de verdade começam aqui. No nível 3, o sistema é hands-off, onde o condutor não precisa estar o tempo integral com as mãos ao volante, mas precisa estar no banco do motorista para que em qualquer emergência possa reassumir o comando do carro. Esse sistema tem o pioneirismo da Tesla. O sistema efetua por conta própria a maior parte das funções dinâmicas do veículo e conta com uma série de radares e câmeras instaladas no carro para mapeamento de objetos à sua volta. O veículo se movimenta por conta própria e monitora o ambiente ao seu redor. A maior conveniência para o condutor é a possibilidade de cuidar de outras atividades enquanto o veículo se movimenta. Ainda assim, precise estar atento para reassumir o comando em eventuais situações de risco. No nível 4, não há necessidade de um motorista atrás do volante. Esse é o caso do carro autônomo do Google, que trafega em ambiente controlado na região de Mountain View, no Silicon Valley. Desde 2006, com sede em Mountain View, o Google tem mais de 5 bilhões de acessos diários e passou a desenvolver projetos e produtos que vão muito além de um sistema avançado de buscas, entre eles o seu maior cartão de visita no universo da mobilidade urbana, um carro 100% autônomo.
A Google começou a trabalhar o projeto de carros autônomos em 2009 e, a partir de 2017, foi criada a Waymo, uma empresa independente dentro do grupo Alphabet, para assumir o projeto e dar continuidade no desenvolvimento da tecnologia autônoma. Os veículos utilizados são minivans híbridas da Pacifica Chrysler, com serviço e tecnologia da subsidiária do Google para competir diretamente com Uber e Lyft. Em breve, o Jaguar I-Pace, totalmente elétrico, passará a se integrar à frota do Google de autônomos, onde GM, Tesla, Daimler e Volkswagen são os novos players dessa concorrência na corrida da estrada da mobilidade inteligente, para retirar o motorista do banco da frente do veículo. Heading to Sacramento Street. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the call support button to speak with a rider support agent. E agora que a gente já entendeu melhor onde tudo começou, a Jovem Pan veio até Mountain View para testar o carro 100% autônomo da Waymo. E eu vou levar você junto comigo. Na verdade, a Waymo vai levar todos nós para essa experiência incrível, nesse mais novo universo, com muita tecnologia e mobilidade urbana no self-driving. Vamos lá? Logo na saída da base do Google, uma surpresa. Eu mesmo comandei a partida do banco traseiro da Pacific Chrysler através do botão Play no painel bem à minha frente, depois de selecionar o destino da viagem. A primeira sensação ao ver o volante do carro se movimentando sozinho é meio estranha, mas depois a entrega de tecnologia monitorada pelo display é tão grande que a experiência fica bem mais tranquila, com uma condução precisa que transmite muita segurança durante o percurso. O carro faz o cruzamento de informações captadas pela emissão de milhões de sinais de laser por segundo, com radar que detecta a posição e velocidade de outros objetos. Câmeras de alta resolução conseguem, por exemplo, distinguir o farol verde do vermelho. Depois de milhões de quilômetros rodados em testes e estudos detalhados sobre o comportamento de motoristas nas vias públicas, a inteligência artificial do veículo consegue antecipar o que está para acontecer a 500 metros de distância e deixar mais espaço para ultrapassar um ciclista que, devido a um bloqueio na pista, precisa invadir a outra faixa da via pública, parar o carro para a travessia repentina de pedestres, mesmo fora da faixa de segurança, muito bem identificados pelos sensores de movimento, ou ainda reduzir a velocidade e desviar de um carro parado no estacionamento com os ocupantes do lado de fora. Um pacote completo de tecnologia que permite a condução autônoma para levar os seus ocupantes ao destino com praticidade e segurança. Esse é o principal objetivo da Waymo. O último e mais avançado sistema de condução, o nível 5, dispensa a necessidade de um condutor no veículo e mais, dispensa até mesmo o volante no interior da cabine. O veículo de nível 5 parece mais uma cápsula que abriga uma sala de estar que se movimenta de modo totalmente autônomo, auxiliado por sensores, radares, emissões de sinais a laser e inteligência artificial que permitem que o veículo interaja com outros veículos e com sistemas de monitoramento do tráfego local. A maior cidade dos Estados Unidos, Nova York, tem como meta a eletrificação, sem deixar de lado a preferência do cidadão norte-americano pelos SUVs de grande porte e a micromobilidade urbana. Nem a pandemia, nem o aumento do preço dos combustíveis, impactados pela guerra da Ucrânia, tiraram os SUVs de grande porte das ruas dos maiores centros urbanos dos Estados Unidos. Então eu vou convidar você para checar junto comigo aqui nas ruas de Nova York se a crise realmente ficou para trás. Uma fotografia da mobilidade norte-americana mostra uma grande variedade de marcas e modelos em circulação pela ilha de Manhattan, sejam elétricos ou movidos a combustão, que sinalizam o fim da crise automotiva e retomada da produção e vendas de veículos full-size. Mesmo com a grande dificuldade de vagas nas ruas e o altíssimo preço dos estacionamentos, a maior cidade dos Estados Unidos é uma grande vitrine da indústria automotiva com uma impressionante variedade de marcas, modelos e diferentes modais de mobilidade urbana.
O New Yorker não abre mão do conforto, segurança e espaço interno dos SUVs, mas também se rende ao mercado cada vez maior da eletrificação, que prioriza emissão zero, energia limpa e economia de combustível, seja na utilização da mobilidade pessoal ou transporte público, através de trens, metrôs e ônibus 100% elétricos. 9 milhões de habitantes. Essa é a população da ilha de Manhattan. Se a gente somar Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island, a população de Nova York atinge a casa dos 24 milhões, mas nem todos os New Yorkers utilizam o próprio veículo para locomoção. Um dos maiores termômetros das montadoras é a leitura correta das grandes cidades e da mobilidade urbana. Uma cidade tão plural como Nova York, que tem no seu espectro demográfico as mais diferentes culturas, raças e estilos de consumidores, passa a ser um fértil campo de pesquisa, transformando a Big Apple num excelente laboratório mercadológico. Ocupando o segundo lugar em vendas globais, com 50 milhões de unidades comercializadas anualmente, os SUVs abocanham 40% do mercado de utilitários esportivos aqui nos Estados Unidos. Os SUVs em alta e mercado premium sem recessão são frutos da facilidade de financiamento, recompra e leasing do 0 km, ferramentas que impulsionam as vendas, o crescimento da produção e redução no desemprego. Com a volta do poder de compra, os norte-americanos deixam de lado a economia de combustível e a eficiência energética para colocarem mais uma vez na garagem das suas casas os carrões. A tendência dos SUVs não é um ponto isolado na curva de vendas, mas uma tendência global e com números cada vez mais expressivos. No Brasil, 40% dos automóveis comercializados são utilitários esportivos e com uma previsão de crescimento, mas ainda bem distante da mobilidade urbana norte-americana. Nova York ligada na tomada. Isso mesmo, a maior cidade dos Estados Unidos apresenta uma gama impressionante de modais elétricos de transporte, seja para entrega de produtos, táxis, serviços de aplicativos ou até mesmo para lazer e praticidade pessoal na locomoção urbana. Globalmente popular, a mobilidade por aplicativo cria uma maior capilaridade entre os usuários norte-americanos, com aumento de players no mercado. Uber e Lyft têm uma meta bem agressiva: eletrificar 100% a sua frota até 2030, o que deve provocar um aumento substancial nos postos de recarga distribuídos pela cidade e que poderão ser compartilhados com veículos em geral. São apenas 68 os postos de recarga rápida em Manhattan e com essa iniciativa, esse número pode subir para a casa dos 1.000 postos. No Central Park, todos os veículos de serviço já são eletrificados e têm à sua disposição uma enorme fileira de postos de recarga muito bem alinhados com a vegetação, sinalizando de maneira bem clara uma folha de árvore, símbolo da emissão zero e proteção ao meio ambiente. Procurando envolvimento ainda maior no universo da eletrificação, a startup Gravity pretende ampliar a percepção tecnológica e aspiracional dos elétricos, além dos carros de Elon Musk, uma icônica marca de superesportivos, através de uma parceria com os emblemáticos táxis amarelos. A empresa, que tem sede aqui em Nova York, tem como objetivo a ampliação de sua frota com a utilização do Tesla Model Y e até mesmo com o SUV esportivo Mustang Mach-E. A startup de Moshe Cohen quer uma frota avançada de veículos elétricos e tecnológicos que impulsionem e revigorem os Yellow Cabs de Nova York. E mais, que provoquem também uma reenergização da cidade que aponta a sua mobilidade para o futuro mais limpo. Praticando a mesma tarifa dos táxis padrão, os Mustangs e Tesla estarão disponíveis através dos mesmos aplicativos utilizados atualmente. A ideia da Gravity é se tornar uma empresa com uma frota de táxis mais inteligentes, seguros e sustentáveis, utilizando como a principal vitrine a megalópole de Nova York. Com o objetivo de incentivar a compra de veículos elétricos aqui na cidade de Nova York, o governo investiu na instalação de 1.000 novos postos de recarga. Apesar da cidade de Nova York ser um dos principais alvos climáticos do planeta, a evolução da eletrificação ainda é bem pequena por aqui, se comparada a outras cidades norte-americanas. Com somente 3,4% da sua frota eletrificada, a Big Apple perde para Washington, que já opera com 4,4%,
Los Angeles, que tem a circulação de 11,9% dos elétricos, e da líder nos Estados Unidos, São Francisco, que tem 22%, com condutores que aderiram ao movimento de emissão zero e energia limpa. O objetivo da Prefeitura de Nova York é subir para 20% a quantidade de veículos elétricos que circulam pela cidade. O investimento de 10 milhões de dólares na infraestrutura elétrica foi feito para impulsionar a circulação de veículos de zero emissão e ausência de ruído, com uma meta de 50% de veículos movidos à energia elétrica, que deve ser atingida até 2025. Esse aporte financeiro já tem endereço certo: a instalação de 50 novos pontos de recarga, cada um com 20 estações de abastecimento rápido. A estimativa é que cada posto carregue 12 mil veículos por semana. A principal intenção dessa iniciativa é tornar o veículo elétrico mais atrativo para o cidadão nova-iorquino, com impactos diretos na conveniência da mobilidade urbana, economia e preservação do meio ambiente. A coordenação do projeto de incentivo à eletrificação da frota de Nova York foi capitaneada pela empresa Conedson, com planejamento logístico e estudo de viabilidade dos novos postos de recarregamento das baterias. Atraída por esse aumento na infraestrutura da cidade, a Revel foi um dos pioneiros desse mercado e impactados pelo investimento do governo. A exemplo da Uber, a Revel, empresa de mobilidade elétrica sediada no Brooklyn, já conta com 50 Tesla Model YS operando em Manhattan e até mesmo com um serviço de transporte de passageiros em scooters. No Brooklyn, a empresa criou um super hub para estacionamento com a conveniência de recarga para 25 carros elétricos de qualquer marca 24 horas por dia. Uma das principais metas do prefeito de Nova York, Bill Blasio, é transformar a maior cidade dos Estados Unidos como referência na briga contra mudanças climáticas do planeta, priorizando pessoas e bem-estar da população. 1.000 km por hora. Essa é a velocidade do mais novo modal de transporte, que coloca o Canadá como referência de alta tecnologia, agilidade e baixo custo para o cidadão. É um pássaro, é um avião, mais rápido que uma bala, mais possante que uma locomotiva. É o Superman. It's Superman! Essa frase icônica de abertura do seriado do Homem de Aço dos anos 60 ilustra muito bem uma hipermáquina da mobilidade que deve ser vista no Canadá daqui a 3 anos. O nome já impressiona: Transpod Flux Jet. Não é um avião nem um trem, é uma nova categoria de veículo construído como uma aeronave. Esse bólido de transporte tem na sua genética um DNA híbrido, uma mistura de trem-bala com avião a jato, que deve revolucionar os meios de locomoção do norte do país. Durante a apresentação na cidade de Toronto, foi exibido um modelo em escala reduzida do Flux Jet 2. Foram demonstradas partidas, embarques e procedimentos de desembarque. O Transpod canadense 100% elétrico viajará a 1.000 km por hora, o equivalente a 3 vezes a velocidade de um trem-bala e mais rápido que a maioria dos jatos da aviação comercial. Com a aparência de um foguete, o sistema de transmissão não tem contato algum com a estrutura externa. Para melhorar a sua eficiência energética e performance, o FluxJet foi projetado com sistemas de propulsão e desenho aerodinâmico que reduzem o atrito através de um vácuo criado na aproximação do trem com a superfície, que praticamente o coloca em levitação magnética, capaz de atingir velocidades maiores que trens, carros e jatos. A grande inovação desse mais novo sistema de transporte conta com 3 diferentes tipos de fluxo. O primeiro é o fluxo em véu, que direciona o veículo de forma segura em altas velocidades. O segundo, fluxo magnético, faz levitar o Transpod e empurra o fluxo de ar para frente. O terceiro é o fluxo elétrico, que entrega a potência necessária para uma altíssima performance do Transpod.
São 8 os motores elétricos, 4 na parte superior e 4 na base que interagem entre si, permitindo que o Transpod possa se inclinar em alta velocidade, como naquelas manobras de jatos em curva. Os motores superiores atuam diretamente na dirigibilidade e levitação do Transpod, enquanto os 4 da base têm a função de propulsão. Sua tecnologia é baseada em estrutura inteligente de transporte público que tem impacto direto na manutenção do sistema e custos operacionais. Com capacidade para 54 passageiros e 2 cadeirantes, o compartimento de bagagem interna é formado por 4 fileiras de racks e capacidade para 10 toneladas de carga. Tendo como prioridades agilidade e alívio do congestionamento das principais rodovias do país, o Transpod Line contará com estações de embarque e desembarque localizadas nos pontos mais estratégicos das grandes cidades, com saídas programadas a cada 2 minutos. A expectativa é que o custo de uma passagem seja 44% inferior à tarifa de uma viagem por avião. O sistema Intercity entre cidades deve estar operante entre 2026 e 2027. No ano passado, a empresa Transpod recebeu um investimento de 550 milhões de dólares para dar início à próxima fase do projeto, que terá um custo de 18 bilhões para conectar as cidades de Calgary e Edmonton em apenas 45 minutos. Esse mesmo trecho de 300 km por estrada leva 3 horas de carro e mais de 4 horas pelo sistema ferroviário atual. O projeto Transpod FluxJet deve criar 140 mil novos empregos e gerar um produto interno bruto de 19,2 bilhões de dólares durante a sua construção, além, é claro, de uma redução de 636 mil toneladas de emissão de dióxido de carbono no meio ambiente. A sorte está lançada. Com esse mindset, fabricantes e estúdios de design e tecnologia disputam o pioneirismo dos carros voadores. O eVTOL, veículos elétricos de pouso e decolagem na vertical, chegam ao mercado para dividir espaço aéreo com helicópteros e aeronaves de pequeno porte. Os motores, um para cada hélice, são o maior diferencial dos eVTOLs de outras aeronaves. Autônomos, silenciosos e sem interferência do ocupante, essas novas máquinas voadoras oferecem uma opção inteligente de mobilidade por 1/4 do custo de uma viagem por helicóptero, como alternativa para conexão aérea entre aeroportos ou deslocamentos de pouca distância, como, por exemplo, uma ponte aérea Rio-São Paulo ou Santos-Litoral Norte. O pequeno porte dos aparelhos com menor custo de armazenamento e manutenção deve atrair investidores na nova tecnologia e consumidores sempre atentos aos diferentes modais de transportes disponíveis no mercado. Com baixa autonomia, a operação pode ser ponto a ponto ou conectada com a mobilidade urbana local através de um módulo terrestre que se desacopla da unidade de voo. De acordo com a Porsche Consulting, a previsão é de que 23 mil unidades de eVTOL estejam nos céus e ruas do planeta, mas a perspectiva é da entrega de modelos a partir de 2025. Uma das previsões é que os condomínios do futuro projetem suas áreas com capacidade de pouso, decolagem e espaços designados ao estacionamento de eVTOL. A infraestrutura aérea também precisa evoluir com a criação de rotas pré-definidas para essas aeronaves de pequeno porte, de modo a proporcionar uma alternativa também para a mobilidade individual com um market share maior que o do segmento de helicópteros em operação atualmente. Com a mudança de mentalidade do cidadão, que cada vez mais busca serviços de transportes por aplicativos, a maneira tradicional com que as pessoas se relacionam com o conceito tradicional de automóvel ficou no passado. Montadoras deixam de ser fabricantes de veículos para se tornarem ferramentas de mobilidade, e dirigir deixou de ser prioridade para os jovens, com compartilhamento de automóveis que já estão na alça de mira das novas gerações, onde o eVTOL deve ocupar um espaço importante no serviço de transporte privado. A Uber deve abocanhar parte do transporte e a Hyundai já desenvolve o SA1,
projetado para atingir velocidade de até 290 km por hora, com altitude de navegação entre 300 e 600 metros e autonomia de 100 km. A cidade de Las Vegas colocou todas as suas fichas na mesa para mais uma vez apostar no maior evento de novas tecnologias do planeta, a CES Consumer Electronics Show, que há mais de 5 décadas mostra o caminho para o futuro e aponta o norte para cidades e casas inteligentes e também para a mobilidade terrestre e aérea. A coreana Hyundai apresentou logo na abertura do evento o seu projeto conceito de mobilidade aérea, o SA1, em parceria com a Uber. O SA1 é uma aeronave compacta para 5 passageiros, impulsionada por 4 propulsores elétricos, bem no estilo dos drones, com decolagem e pouso na vertical e ideal para áreas urbanas congestionadas. A velocidade de cruzeiro é de 350 km por hora, com raio de operação de 100 km. O SA1 estará conectado com a micro e macro mobilidade urbana e tem a previsão para ser lançado no mercado em 2023. Aproveitando o transporte aéreo do eVTOL, vamos cruzar o Atlântico para que você conheça as soluções de mobilidade inteligente de 3 cidades europeias limitadas por canais, rios, vias estreitas e tradição histórica. Líder no continente europeu na eletrificação do transporte público, Amsterdã é referência global com soluções de mobilidade inteligente e preservação do meio ambiente com histórico sustentável que integra seus diferentes modais de transporte. O próprio histórico da cidade, que remonta séculos atrás com moinhos e bicicletas, já mostra o quanto Amsterdã está alinhada com um projeto de emissão zero e preservação do meio ambiente. Os primeiros moinhos surgiram por volta de 1170 como uma espécie de hélice para acompanhar a direção do vento e a partir do século XIII eles passaram a fazer parte da paisagem holandesa. A bicicleta, maior símbolo de mobilidade urbana da Holanda, teve um upgrade no pós-guerra e trouxe um aumento significativo de ciclistas pelas ruas da cidade, que hoje utilizam 400 quilômetros de faixas exclusivas de maneira segura, rápida, eficiente, limpa, silenciosa e econômica. Um meio de transporte ícone da capital holandesa e totalmente alinhado com o mindset do cidadão. Mas, além disso, você ainda tem os bondes elétricos, os ônibus que têm tanto elétrico quanto os híbridos, transporte de trem perfeito aqui no país e, lógico, aquele transporte fluvial com os barcos. O tram, ou bonde 100% elétrico, divide com as bikes o protagonismo de emissão zero de Amsterdã e liga a cidade com muita eficiência e rapidez. São aproximadamente 200 bondes que circulam com ótima frequência por 14 linhas para cobrir o mapa urbano completo de transporte. Priorizando a segurança de pedestres, a GVB, Companhia Municipal de Transporte, trabalha atualmente com propostas para um fornecimento de sistema de alerta de colisão através de câmeras e radares com aviso sonoro para evitar acidentes com cidadãos que circulam próximo dos trams. Os ônibus, extremamente confortáveis e seguros, se mostram muito úteis durante o período noturno, quando os bondes não estão em atividade e também para viagens intermunicipais de curta distância. A grande vedete da Veneza do Norte são os barcos que navegam pelos canais da cidade e ao longo do rio Amstel. Os barcos de carga ou de passageiros oferecem transporte totalmente integrado com a mobilidade da cidade e, claro, completam o cartão de visitas de Amsterdã com um cenário de pontes, pontos turísticos e energia limpa. E aqui mesmo longe do centro, numa região mais urbana, a gente percebe que os dois modais de transporte convivem muito bem e lado a lado. As bikes e também um carro compacto com carregamento elétrico. Com a proibição de veículos movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, os carros elétricos vão ocupando cada vez mais espaço em Amsterdã e de forma muito bem estruturada. Com subsídios do governo e aumento da infraestrutura com maior número de pontos de recarga, os veículos elétricos e a hidrogênio devem aumentar a sua circulação pela cidade.
Próxima parada, a cidade de Rei Charles III. Mobilidade urbana e sustentabilidade. Esses são os principais conceitos de transformação da capital inglesa. A preocupação com o cidadão e com o serviço de transporte em Londres tem como base a infraestrutura logística e até mesmo a conveniência dos motoristas que têm à frente das suas casas local assegurado para estacionarem os seus carros com espaços exclusivos para os moradores. Os car clubs, carros alugados por períodos curtos de tempo, não encontram problemas na hora de estacionarem os seus veículos ou de retorná-los à sua base. E os inúmeros pontos de recarga também não deixam na mão os proprietários de carros elétricos. O crescimento da Tesla em Londres é consequência de uma infraestrutura de eletrificação perfeita e de um planejamento urbano que evolui a cada ano ao lado do aumento da frota de automóveis. De forma a combater o congestionamento no centro da cidade, foram adotados pedágios urbanos na zona de maior tráfego de veículos, ou congestion zones. O controle é feito através de câmeras espalhadas pelas vias públicas. A medida serve como incentivo para que os moradores renovem a frota para veículos elétricos ou menos poluentes, ou ainda que utilizem o sistema público de transporte. A taxa para a circulação na Congestion Zone varia de 15 a 18 euros, o equivalente a R$100. Com 9 milhões de habitantes, Londres é referência global de mobilidade urbana e de sustentabilidade. Os black cabs, ou táxis pretos, já fazem parte da paisagem urbana de Londres há muito tempo. Embora o design do modelo Austin FX4 seja extremamente conservador, a sua frota vai aos poucos se eletrificando, sem perder o design tradicional, que é uma assinatura clássica para o transporte londrino e paisagem de um dos maiores e mais influentes centros financeiros do planeta. Com o principal objetivo de deixar a capital inglesa mais sustentável, o Departamento de Trânsito de Londres criou um projeto que une ruas, avenidas, calçadas, os subterrâneos da cidade e o rio Tâmisa. 270 estações do The Tube, ou metrô londrino, têm tarifas fixadas de acordo com a distância percorrida e separada por setores. Com mais de 400 quilômetros de extensão e 3 milhões de usuários por dia, o TfL Transport for London promete cortar 5% da conta de luz com uma nova tecnologia que regenera a energia liberada durante as frenagens dos trens, que envia toda essa energia de volta ao sistema em forma de eletricidade. A tecnologia é capaz de abastecer uma estação de metrô de grande porte durante 2 dias por semana. Implantado há 20 anos, a tecnologia de transporte Oyster Card é pioneira global com um sistema inteligente para acesso ao metrô, trens, ônibus e river cruises. Ponto de partida para o desenvolvimento da capital britânica, o rio Tâmisa, antes das ferrovias e estradas, era a principal rota logística e comercial do interior da Inglaterra. Hoje, abriga a mobilidade fluvial inteligente da cidade com o serviço de aplicativos. É o caso do River Bus ou até mesmo o transporte por aplicativo Uber Boat. A viagem pelo rio Tâmisa pode ser feita com embarque e desembarque nos 24 piers da capital inglesa, com garantia de disponibilidade de assentos para todos os passageiros. O Reino Unido possui uma rede privatizada de trens que cobre praticamente o país inteiro, atendendo mais de 2.500 estações. O sistema é eficiente e confiável, sendo muito bem conectado ao metrô. A exemplo do que já mostramos em Amsterdã, a cidade de Londres também se rendeu às bikes. As medidas pró-emissão zero adotadas pelo governo incentivam o transporte público, caminhadas e a utilização também de bikes em ciclovias muito bem planejadas ao longo das ruas da cidade. Um grande número de pontos de aluguel de bikes e segurança nas vias compartilhadas com automóveis são frutos do investimento desse econômico modal de mobilidade feito pelo governo inglês. O projeto de mobilidade da cidade contempla um aumento de mais de 400% da utilização de bicicletas pela população londrina. A quantidade de e-bikes também cresceu, tanto pela adesão da população ao universo da eletrificação, como por empresa de entregas.
A Amazon já começou a trocar a sua frota, migrando de vans para as bikes elétricas e as entregas de curta distância que serão feitas a pé. Além da preservação do meio ambiente, a velocidade nas entregas deve aumentar a eficiência da companhia. Para manter a tradição da cidade e também um dos principais cartões postais de Londres, os ônibus de 2 andares evoluíram tecnologicamente para se adaptarem a todo esse movimento pela preservação do meio ambiente e emissão zero. Os Routemasters, ou ônibus de 2 andares, tiveram as suas frotas totalmente renovadas e com um upgrade para a eletrificação através do sistema híbrido, mantendo a tradição desse icônico ônibus vermelho. A velocidade máxima também foi reduzida para 30 km por hora, para evitar acidentes e melhorar a circulação nas vias públicas. Atualmente, a maior parte dos Routemasters são eletrificados. Há algum tempo, as principais capitais do planeta passaram a conhecer um novo movimento com a mobilidade urbana, que são os carros elétricos, priorizando eficiência energética e também facilitar a vida do cidadão na cidade. E isso não foi diferente em São Paulo, que começaram com as bikes, com o aluguel de bikes, o sharing de bikes e já o car sharing. Mas aqui em Bolonha, na Itália, isso não foi novidade. Em 2011, eles conquistaram aqui o Prêmio de Mobilidade Europeia, que é um dos mais consagrados aqui do continente europeu. Vamos entender por quê. Sétima maior cidade da Itália, com 400 mil habitantes, Bolonha, diferentemente de São Paulo, passou por um planejamento estratégico de suas estreitas vias públicas no centro da cidade, onde a presença de scooters, motos e bicicletas impediram um colapso no trânsito da principal cidade da Emília-Romana. Com uma engenharia de tráfego otimizada e inteligente, o sistema de transporte público convive pacificamente com pedestres e famílias que trafegam livremente em segurança pelas principais ruas e praças da cidade. E foi ali atrás, na prefeitura da cidade de Bolonha, que foram aprovadas as leis de mobilidade urbana do centro expandido da cidade, onde durante os finais de semana é proibida a circulação de carros que não sejam comerciais, elétricos ou do sistema público de transporte. Com isso, a gente tem um ar mais sustentável e privilegia principalmente a eficiência energética, deixando uma qualidade de vida melhor para todos. A Comissão Europeia, que criou o prêmio concedido a Bolonha, recomenda que as cidades inscritas desenvolvam um plano de ação para acelerar as mudanças para um meio ambiente mais saudável, com orientação e intercâmbio entre as grandes cidades do país, apoiando atividades educacionais para os profissionais desses modais de transporte. Fora da Europa, Japão, Colômbia e o Brasil já se inscreveram para participar do Prêmio Europeu da Mobilidade, que incentiva formas alternativas bem mais agradáveis de locomoção, inclusive para o turista, como caminhada, bicicleta e transporte público. O compartilhamento de veículos no Brasil já é uma realidade, mas o único problema que a gente enfrenta é a regulamentação, que não está caminhando na mesma velocidade de todos esses modais com aplicativos de mobilidade urbana. Então eu vou usar uma frase muito comum aqui na Itália: non mettere il carro davanti del buoi, ou em português, não colocar a carroça à frente dos bois. Mudanças na mobilidade global, como smart cities, carros eletrificados, autônomos e uma grande preocupação com emissão zero e meio ambiente. E a segurança veicular? O que mudou ao longo dos anos? Novos materiais, mais leves e mais resistentes, essa foi a principal mudança na estrutura dos automóveis, com impacto direto na segurança dos ocupantes do veículo. Um dos principais aliados das evoluções na construção e materiais utilizados na fabricação de veículos é o crash test, feitos em ambiente controlado e com a utilização de dummies, bonecos totalmente monitorados e que chegam a custar R$1 milhão. Acelerômetros e sensores
são dispostos nos principais pontos do Dame com 50 mil medições por segundo que simulam impactos sofridos pelo ser humano durante uma colisão. A linha do tempo da indústria automotiva sinaliza a substituição de materiais mais rígidos por deformáveis, de modo a absorver a energia do impacto, minimizando assim os efeitos para os ocupantes do habitáculo do veículo. Airbags de proteção frontal e de cortina foram desenvolvidos, bem como cintos de segurança de 3 pontas e apoio de cabeça. As simulações vão muito além dos choques frontais. São feitos também impactos laterais, traseiros e até mesmo em queda livre. No Brasil, a utilização do cinto de segurança se tornou obrigatória a partir de 1994 e ainda assim somente de abdômen. De lá para cá, muita tecnologia foi desenvolvida pró-segurança. O sistema de freios ABS passou a ser obrigatório e os freios foram aprimorados com a presença maior de discos na traseira e dianteira dos veículos, com controles e assistentes de condução aprimorados. Atualmente, os veículos contam com um controle eletrônico de estabilidade que interfere diretamente nos freios, impedindo que o motorista perca a direção nas curvas, alerta de fadiga, que percebe a falta de atenção ou cansaço no motorista, lane assist, que mantém o carro entre as faixas de rolamento, freio de emergência autônomo, com alerta de colisão e frenagem autônoma e tantos outros auxiliares tecnológicos de condução que não estavam disponíveis nos carros das antigas gerações e que hoje minimizam os efeitos dos acidentes de trânsito e, claro, salvam vidas. O Documento Jovem Pan fica por aqui, mas no canal do YouTube você pode rever esse programa e muitos outros também. Aqui a gente traz a verdade dos fatos. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.